Não se esqueça de se inscrever no canal, curta e compartilhe. Juntos faremos a ponte de comando ficar cada vez mais forte. Ao longo da história de Jornadas, tivemos casais muito bem desenvolvidos, fofos e que o público simplesmente torceu para ficar junto. De Riker a Troi, Bellany, Paris até Chapel e Spock, romance nunca faltou na frota. E todo mundo gosta de um romance, não é? Ou você vai me dizer que você nunca sonhou com seu príncipe encantado? Mas não é disso que estamos para tratar aqui hoje. Seja bem-vindo ao Listas. Sim, o nome é Listas porque eu sou escritor, mas não pensei em um nome melhor para esse quadro. E hoje nós vamos falar sobre os piores casais de Star Trek. Então deixa seu like, comenta aí o seu casamento favorito e engage. Worf e Troi. Começando com essa palhaçada que só quem é fã assíduo de Jornadas vai ter pego. A não ser que você seja um Klingon bêbado escondido numa nave Kazon do quadrante Delta, você com certeza sabe que a Troi e o Riker têm um romance bem mal resolvido, mas que é o mais lembrado e duradouro de Next Generation. Os dois são as pessoas mais liberais que você vai ver no quadrante Alpha. Passou na frente é vapo. Apesar disso, em Nemesis eles finalmente consolidam sua união e em Picard eles já até têm uma família formada. E o que é que o Worf tem a ver com isso? Bom, acho que a Troi gostava muito de um furry, porque lá pela 7ª temporada, ela e o peludão começam um dos romances mais esquisitos de Jornadas. É uma história longa, estranha, bastante desconfortável, que envolve realidade paralela, uma Diana Troi semi-nua e o Worf mais perdido que o padre do balão. Mas o que torna tudo isso pior é que são personalidades completamente opostas. A Troi é alegre, educada, simpática, gentil, encantadora, amorosa. O Worf, na maior parte das vezes, é uma besta Klingon irracional e sanguinária que provavelmente dorme abraçado com seu batlete. Talvez a estranheza da coisa seja a graça de tudo, mas de qualquer forma esse romance não durou, pois o nosso Viking do espaço foi mandado para Deep Space Nine, onde ele começou um romance com Jadzia Dax. E por falar nisso, o Worf já dizia Dax. Ok, eu vou dar o braço a torcer, esse eu acho legal. A verdade é que Jadzia fazia um contraponto muito bom à personalidade do Worf. Enquanto ele era um pé grande e louco de honra, Jadzia era o expoente mais versátil do oposto. Ela era alegre, festeira, vivida e decidida. Ao contrário da relação dele com Troi, que foi basicamente uma fantasia erótica carente de realidade, com a Dax, Worf era outro nível. Afinal, ela era bem real e batia de frente com ele sempre que precisava. O problema é que esse arco da vida do Worf é um pesadelo que não acaba nunca. Seja por causa de sua relação com ela, seja pela relação dele com diversos outros personagens. Ele conseguiu provar pra mim que ele é o cara mais sem noção que existe na Federação. E eu não tô pensando no episódio que ele vai pra Risa de uniforme. Esse é um só. Mas se formos listar as maluquices dele no arco de casamento, e principalmente na Deep Space Nine em si, nossa senhora! É aquele lance, né? Presta atenção no que você quer comprar, porque quando pegar na loja não tem devolução. Ele aparentemente se apaixonou pela figura da Dax por todo o conhecimento e trejeitos dela sobre o mundo Klingon. Mas ele esqueceu de uma coisa muito importante. Ela não é uma Klingon. Isso nos dá, claro, cenas constrangedoras dele de uniforme na praia. Eu sei que eu nem ia falar, mas eu odeio esse episódio. Mas tudo certo. O casamento aconteceu, a tragédia também. Todo mundo sabe o que o maldito do Ducati fez. Era de se esperar amadurecimento, certo? Afinal, agora a bola de pelos é viúvo. Aí apareceu a Ares Dax. E por falar nisso, o Worf e Ares Dax. Eu tenho muito a falar sobre essa personagem e muito pouco tempo para dizer o quão esquisita a colocação dela é. Afinal de contas, a Jadzia era uma personagem amada pelo público e pelos próprios personagens em si. Quando ela morreu, todo mundo sentiu. Eu vou com ele, eu vou. Não, eu quero ser enterrado junto. Não pode. Me prendam, me amarrem a ele. Me botem nesse caixão, Toquinha. Não, pera Assim que eu pular na cova, tu jogarei em cima. A morte dela é dramática e é uma das mais tristes dentro de Jornadas. Aí os produtores me apareceram com a S, que sendo bem honesto, tá lá só pra virar saco de porrada de todo mundo. A coitada é jogada de um lado pro outro, igual bêbado nos blocos de carnaval de Salvador. A personagem é a conselheira, mas várias vezes eu tive a impressão de que ela ia começar a chorar na frente dos pacientes. Aí estava óbvio que os produtores só não iam largar o simbionte Dax e a oportunidade de trazer essa Tênia de volta. Talvez até tivesse sido uma boa ideia se ele não tivesse colocado a moça para fazer sexo no mato com o Worf.
Eu não sei quanto a vocês, mas essa relação foi uma das coisas mais desconfortáveis que eu já vi em jornadas, que saem toda a minha vida. Que coisa horrorosa! É o próprio não seguir em frente. É dormir com a reencarnação da sua mulher, que na verdade não é a reencarnação da sua mulher, e sim a reencarnação da sua mulher com a reencarnação de várias outras pessoas. Mas não são reencarnações, e sim uma coisa alienígena bem difícil de descrever, porque aparentemente nem os próprios trios sabem explicar se eles são ou não as pessoas que eles eram no passado. Tudo isso regado a um Worf de luto e muito malucão, que não tinha maturidade para entender as nuances do que de fato sua esposa era. Lembrando que o mesmo já tinha criticado Bashir e Quark, pois eles só eram apaixonados pela aparência de Jadzia, e não seu interior. Bom, aparentemente o Worf ele é bom em refutar assim mesmo. No fim das contas, esse romance durou apenas uma noitada e depois acabou. A Ezri aparentemente se apaixonou pelo Bashir, completando o sonho do médico de quase uma década de dormir com a Dax. O que eu não sei nem o que pensar ou dizer. Tenho até medo de raciocinar quem foi mais usado nesse balaio de gato. Chakotay e Capitã Janeway. Horrível. Horrível. Graças a Kaylis esse plot foi abandonado. Ele aparece no episódio horroroso chamado Resoluções, da segunda temporada, em que os dois pombinhos ficam presos num planeta por um vírus e não podem sair de lá. Assim, sendo bem honesto, Chakotay nunca foi um personagem interessante. Ele até tem umas divagações sobre espiritualismo e tudo mais, mas é um personagem que se resume a isso. Os produtores tentaram transformar ele num galã e ele tem relações com outras mulheres esporadicamente, mas convenhamos, Robert Beltran não tem uma lataria muito boa. Combina isso com sua falta de carisma e tchan, temos um desastre à vista. Alerta vermelho. Sério, olha que porcaria, olha. A Janeway, por outro ângulo, é sim muito interessante. A Kate Mother Green é uma excelente atriz, o que transforma toda essa coisa numa cena muito constrangedora. Sem falar que o episódio todo contribui para uma maçaroca de coisa bizarra que para mim nunca fez o menor sentido. De novo, graças a Surak que esse plot foi abandonado. Porém, não contentes com essa vergonha, no futuro os produtores resolveram juntar o Chakotay com a Seven the Nine. O que é questionável, mas fazer o quê, né? Ou era isso, ou era matar o Chakotay, porque por mais que ele tenha tempo de tela, não tem nenhum arco dentro da Voyager. Seu arco deveria ser a interação com os Maquis, mas os Maquis foram quem mais morreu no quadrante Delta. Depois das 3 primeiras temporadas, o personagem foi meio que deixado de lado, afinal de contas tinha de tudo naquela nave. Borg, Vulcano, uma raça super poderosa de telepato com a Força Fênix no corpo. Ele não tinha nada o que acrescentar. Kira Nerys e Chief O'Brien. Ok, não sai do vídeo. Eles realmente não foram um casal. Eles não são sem noção e não tem muitas coisas ruins a respeito. O problema começa quando o Kira tem de ser barriga de aluguel de Keiko O'Brien e daí em diante é só de ré. Eu não sei em qual grau estavam os costumes do século 24 ou qual grau a miopia de Keiko estava naquela altura do campeonato, porque eu já vi muito corno distraído, mas isso aqui não tem igual. Tá achando que eu sou implicante? Vamos lá. Você depende de uma barriga de aluguel para ser a mãe de seu filho, uma mulher sexy, bonita e que passa mais tempo com seu marido do que você. Você não só a coloca dentro da sua casa, quando a faz dormir no seu quarto, faz o seu marido passar óleo e fazer massagem nos pés e nos ombros dela. Tudo isso confiando que ambos serão adultos e que tudo isso só será temporário, certo? Errado. A realidade é que Keiko não tomou Gaia por muito pouco, por centímetros, se é que você me entende. Menção honrosa. Antes de partirmos para o primeiro, menção honrosa para o nosso incrível Capitão Kirk, literalmente todos os seus relacionamentos. Eu não tô zoando não. Se não fosse o próximo da lista, Kirk com certeza ganharia esse torneio de lavada, pelo simples fato de que qualquer coisa que se mexesse perto dele era uma possibilidade de coito. O cara era uma máquina, ele não deixava passar nada. Das guerreiras mimadas, às aristocratas de alta sociedade, das novatas até as vovós, o cara era absoluto, não perdoava ninguém. As feiticeiras, as alienígenas, as moças do passado, do futuro. E ele fica na menção honrosa porque não foi o único relacionamento. E principalmente porque a maioria desses relacionamentos eram episódicos e tão mal desenvolvidos que quando o Cabra finalmente encontrava um que fosse minimamente interessante, isso não tinha peso nenhum. Tal qual eu falei com o Brunão, eu me recuso a acreditar que um capitão cuja maior habilidade social era a sedução, de fato passava a amar um ET que ele só conheceu há 49 minutos. Mas nada, nem o Kirk, nem o Chakotay, nem o Worf chegam aos pés dos campeões dessa lista.
Nilix e Cass. Se você não entendeu qual o problema aqui, deixa eu ser mais claro. A relação de Nilix e Cass é tão boa quanto o final de Didi Quer Ser Criança. E olha, existem semelhanças demais aqui para eu ignorar. Dois homens adultos metidos a Zé Graça? Os dois usam sua experiência de vida para conquistar uma garota muito mais jovem? A garota tem o crescimento super acelerado e ambos ficam juntos? A trilha sonora deles é cantada pela Luca? Tá bom, esse último foi coisa da minha cabeça, mas se isso aí não é um problema, meu nome não é JC. Palhaçadinhas de lado, convenhamos que essa foi sem dúvidas a relação mais esquizofrênica de Jornadas. Nilix tinha lá seus 40 aninhos e Cass tinha seu crescimento super acelerado, que a levava até o máximo de sua vida aproximadamente 9 ou 10 anos. O lance aqui é que eles começaram essa relação quando ela não tinha nem 2 anos de idade, o que implica fortemente que ele estava mandando ideia para uma criança adolescente. Conforme os primeiros anos de Vord vão indo e Cass vai crescendo, fica bem claro que o que encantava nele eram as pseudo-aventuras que o malandro dizia que tinha. A moça vai vendo que ele não é lá tudo aquilo que sua infância falava que era, e que na verdade o mancebo era um velho traumatizado de guerra. Sem falar que ele era um baita de um sem vergonha, visto seus programas favoritos de holodeck. No episódio Elodium da segunda temporada, a Cass entra no cio e o xarope do moço tem que decidir entre acasalar com ela para ter filhos ou nunca mais poder. O episódio em si é bem esquisitão, com subtextos bem malucos sobre sexualidade, mas fica implícito que a sexualidade do campo é bem restrita, o que nos leva a pensar que o velho nunca passou dos limites com a moça, não que isso seja um alento. Já no episódio Warlord da terceira temporada, quando a loira é possuída por um maníaco ditador, o relacionamento aparentemente termina. Muitos especulam se por conta do capiroto que possui o seu corpo, mas eu acredito que não. Fica bem claro que a vontade ainda era dela. No episódio posterior a esse, a relação dela e de Nilix chegou ao fim, e talvez ela pudesse começar uma com Tom Paris, mas a história não andou nesse sentido. A verdade é que Nilix podia até gostar bastante de Cass, mas no fundo ele era um fanfarrão. Se formos somar todas as atitudes dele, era bastante infiel, excessivamente ciumento e muito causeiro. Na primeira vez que o encontramos, ele estava cochilando numa nave cheia de lixo, flutuando pelo espaço, enquanto ela era muito provavelmente violentada pelos Keyzones enquanto sonhava que ele viria salvá-la. Sem falar que, igual ao Chakotay, a lataria do malandro não era das melhores, mas daí eu alivio a barra dele. Nenhum talaxiano macho ganha concurso de beleza. E você, conhece algum casal pior? Deixa aí nos comentários. Um feliz dia dos namorados e fui!